Olá, eu sou Rodrigo Pocente, Head de Fundos Imobiliários do Fator. Estou aqui hoje para falar do VRTM11 e os acontecimentos de fevereiro. VRTM11, que é o nosso fundo multi-estratégia. O VRTM distribuiu aí 8 centavos por cota em fevereiro de 24, perfazendo aí um dividend yield de 0,73% ao mês. A gente finalizou o caixa com 33,3 milhões de reais. Esses recursos, obviamente, vão ser alocados no restinho que a gente tem aí de operações no nosso pipeline. Lembrando que a gente captou aí por volta de 120 milhões, então a gente já alocou boa parte dos recursos captados. E as movimentações da carteira no mês de fevereiro foram a alocação de 10 milhões de reais no CRI Lote 5, IPCA mais 10, e a gente também fez a nossa primeira aquisição de imóvel na planta do empreendimento aqui no Sumarezinho, em São Paulo, um empreendimento chamado Vila Madalena. O valor foi de 10 milhões de reais com remuneração de IPCA mais 11. Fizemos uma venda pontual do CRI Entre Serras no volume de 5 milhões de reais. Falando aqui um pouquinho do fundo, a nossa performance, a gente conseguiu aí fazer aí um pagamento de dividendo de 8 centavos, o dividend yield de 0,73, muito por conta da cota mercado estar um pouco mais apreciada. A gente está vendo aí a cota mercado variando entre 10 e 11 reais, e no fechamento ela estava aí no patamar de 11 reais, obviamente que isso influencia nosso dividend yield, mas a gente, pelo início do fundo e pelo momento de alocação, a gente já tem feito aí bons pagamentos de dividendo, planejando aí um aumento do pagamento de dividendo conforme a alocação finalizar. Deve finalizar nos próximos 2 meses, tá? Falando de liquidez, ainda é um fundo relativamente pequeno, a gente está em ramp-up, então a gente começou lá muito timidamente em novembro, dezembro, entre 11 mil e 50 mil de liquidez por mês. A gente passou em fevereiro já o patamar de 100 mil reais de liquidez por mês. A gente acredita que com o tempo e com a melhoria dos dividendos, a gente vai ver esse volume de liquidez do secundário aumentando. Falando em diversificação, apesar do fundo estar muito pequeno ainda, a gente tem alguma concentração, né? Essa pulverização, essa diversificação vai se dando conforme o fundo vai crescendo, então a gente ainda tem uma diversificação e uma alocação ainda um pouco concentrada. Apesar disso, a gente tem aqui conseguido fazer alguma diversificação entre os setores. Esse é um fundo que majoritariamente a gente vai ter uma concentração no setor de construção civil, então é natural que a gente busque aí um pouquinho dessa concentração e não tenha tanta diversificação como, por exemplo, o VRTA11. Falando aí dos tipos de ativos e indexadores, tem um equilíbrio aí entre IPCA e CDI, por volta de 54% IPCA, 46% CDI, e tipo de ativo a gente está com mais de 50% do fundo em CRI, que é uma das políticas de investimento do fundo, né, descritas em regulamento. Temos que ter mais do que 50% do fundo em CRI, então já estamos enquadrados. A gente ainda tem 28% de caixa, como eu disse, ainda vamos fazer aí alguma alocação nos próximos 2 meses para encerrar o ciclo de alocação. Já conseguimos fazer a primeira alocação em imóvel na planta, a gente acredita que vai ter mais uma ou duas até o final do ciclo de alocação, e a gente tem também um fundo imobiliário perfazendo 8,95% do fundo em concentração. Taxa média aí das aquisições, a gente, no VRTM, né, um fundo multi-estratégia, tem buscado aí um pouquinho mais de rentabilidade, então a gente tem, na média da carteira de IPCA, uma alocação aí de taxa de aquisição em IPCA mais 10, 10,03, e no CDI, um CDI mais 2,97. Prazo médio ainda muito curto, operações mais curtas, então a gente tem aí um prazo médio da carteira de 2,75 anos, que é muito bacana. Bom, falando aqui um pouco de mercados e tendência, a gente no final de fevereiro viu aí a divulgação do PIB de 2023 do Brasil. O PIB cresceu aí 2,9% no ano, foi um resultado interessante. Já falando de Estados Unidos, recentemente a gente viu a divulgação dos dados de inflação, mostrando já alguma aceleração, convergindo aí para um pouco mais da meta do Fed, né, o Banco Central Americano, e dessa forma a gente acredita que, com uma inflação mais previsível, a gente espera um corte da taxa de juros americanos já no meio do ano, alguma coisa um pouco mais previsível, tá? No campo doméstico, a inflação continuou no campo positivo, o IPCA divulgado aí de 0,42 referente a janeiro, o índice apresentou ligeira queda frente ao mês anterior, porém ainda controlado. O valor ainda é relativamente alto, é benéfico para os fundos imobiliários, né, já que a gente tem os CRIs majoritariamente indexados a IPCA, principalmente no nosso caso, e uma defasagem aí de 2 a 3 meses. Significa dizer que o índice
divulgado no mês de janeiro vai influenciar nossos rendimentos lá em março, em fevereiro, em março, abril, né? Então a gente tem esses 2, 3 meses de defasagem. O cenário atual mostra que a inflação está sendo acompanhada de perto, né? O Banco Central tem feito aí seus estudos, suas análises para poder avaliar até quando essa taxa de juros aí vai poder ser cortada. Particularmente para o universo de fundos imobiliários, essa notícia é importante. Existe uma correlação enorme entre a taxa de juros e o crescimento e o avanço aí do mercado de fundos imobiliários, né? Com taxas de juros mais baixas, os fundos imobiliários passam a ser mais atraentes para os investidores, e a gente acredita que esse movimento possa vir a gerar crescimento e ganho de preço aí para os fundos imobiliários, tá? Então, para esse mês é isso. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos acompanhe nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.